Pessoal, que eu estava conversando aqui com o pessoal antes, hoje o que a gente vai discutir é um pouco uma retrospectiva a partir das tarefas de casa. Eu hoje fiz a correção de tudo lá. As tarefas, elas basicamente elas têm dois objetivos. O primeiro objetivo é orientar vocês na leitura do texto. É que vocês olhem o texto e que vocês percebam o que é importante ali. Se tem uma questão pedindo para explicar quais são as 3 linhas de pensamento, então é porque essas 3 linhas de pensamento são importantes. Se tem uma questão pedindo para você organizar os motivos de tal coisa, significa que isso é importante. Então tem isso, uma parte de estudo dirigido. Agora, uma segunda parte, um segundo objetivo que eu tenho com essas tarefas é exatamente provocar vocês para que vocês tentem trazer para a vida concreta nossa, cotidiana, o resultado dessas discussões teóricas. Entendeu? Porque o que eu estou falando aqui, ele não é uma questão teórica que só vale nos livros, ou para quem trabalha na universidade, quando vocês estiverem estudando. Não, isso aí é uma questão que está presente na nossa vida, a avaliação de políticas públicas. Quando você vê a pessoa dando uma opinião sobre o combate ao Covid, tá certo? Essa pessoa está fazendo uma avaliação de política pública. Então, o ideal é que a gente, com posse aqui da nossa teoria, a gente ouvindo a pessoa fazer a avaliação dela, a gente consiga pensar nas questões que são fundamentais na teoria. Qual é a metodologia que ela está falando? Qual é o problema? Ela está dizendo que o problema no ciclo de políticas públicas está em qual fase? Ela está dizendo o que ela está dizendo pode ser aproveitado para melhorar, para aprimorar como é que essas políticas públicas estão sendo feitas. O que a gente pode aprender com isso? Então, uma série de coisas que a gente tem que ser capaz de fazer. Então, os exercícios eles vão muito nisso, pegando os conceitos que estão no texto e mostrando como a gente consegue relacionar com a nossa vida real. Bom, dito isso, eu fiz, então, hoje a correção das tarefas todas, que estão lá prontas, fiz a correção delas e algumas coisas me chamaram a atenção. No primeiro texto, aquele texto que se discutia o ciclo das políticas públicas e a avaliação dentro desse ciclo, me chamou a atenção o fato que tinha uma questão que buscava comparar 3 análises sobre o ciclo de políticas públicas. Então, aqui eu não sei se vocês lembram dessa questão, mas ela dizia, no texto falava, bom, quem primeiro falou dessa história de ciclo foi esse Laswell. Ele propôs 7 fases. Aí, depois, em 74, Brewer propõe uma outra forma ali com 6 fases. E no texto desses autores, que é Rui et al., tinha 5 fases, era um quadro até. Então, o que eu pedi para vocês fazerem? Eu pedi para vocês relacionarem esses modelos. Por que ele é importante? Ele é importante por 2 coisas. Porque a gente vai perceber, primeiro, que existe entre eles apenas uma diferença fundamental. Quando você olha aqui esse quadro que eu montei, vocês vão perceber que existe uma diferença fundamental apenas. O restante, o que nós temos é o que você chama de uma fase, o outro pensador dividiu em 2 fases. Ou pior ainda, decidiu um outro nome, mas estão falando basicamente da mesma coisa. Muitas vezes, a crítica que aparece, por exemplo, a crítica ao primeiro lá, o Laswell, ela é tratada
mas no conteúdo de cada uma dessas fases. Mas você vê que as fases continuam as mesmas. Então, deixa eu explicar aqui para vocês. Esse primeiro aqui, que é o quadro, a segunda coluna. A segunda coluna é o quadro que está no corpo do texto. Se vocês voltarem lá para o texto, vocês vão ver isso aí. As fases do ciclo de políticas públicas. Então, começa com a agenda, que é quando o problema chega à atenção dos governos. Depois, quando esse problema está instalado e nós temos que lidar com esse problema, a gente faz uma formulação, ou seja, a gente pensa quais seriam as propostas possíveis. Aí você toma uma decisão e você implementa essa política. E aí depois você faz uma avaliação dessa política. Isso é o que está lá no texto. Aí ele vai contar a história, dizendo que no começo, quem fez foi o Lasswell, que pensou em 7 etapas. Informação, promoção, prescrição, invocação, aplicação, término e avaliação. Aí quando você olha, assim, o que é a informação? A informação é exatamente aquele período em que você percebe que existe um problema. Né? É uma das formas de você constituir a agenda. Então, como é que a gente, todos nós aqui, percebemos que a gente precisava fazer alguma coisa com relação ao Covid? A gente percebeu isso há 1 ano atrás, há 1 ano e 2 meses atrás, quando começou a sair, tem um cara que teve uma pneumonia meio estranha lá na China, não sei o que é, está dando os casos de Covid. Em março, um paulistano que veio da Itália apresentou Covid, foi o primeiro caso. Então, essa informação é que vai trazendo esse problema até a atenção de todo mundo. Então, ele usa outro nome, né? Mas ele está falando da formação da agenda. Claro que, hoje em dia, esse texto do Lasswell é um texto de 1956. Claro que, hoje em dia, a teoria da formação de agenda não é só pelas notícias, são vários motivos, né, que são estudados para isso. Mas, entre esses motivos, um deles é a informação. Né? Depois, o Lasswell diz o seguinte: você faz a promoção e a prescrição. O que é isso? Você promove quais são as possibilidades e vai se encaminhando para diversas maneiras. Daí você escolhe a melhor proposta e aí você aplica essa proposta. Então, se você perceber, quando você olha esse quadro que eu trouxe, você está falando exatamente, com outros nomes, as etapas. A única coisa é que, onde ele fala que tem uma formulação de políticas públicas, ele divide em 2 etapas, promoção e prescrição. Né? A visão que eles têm em 1974, o Brewer, é bastante próxima também. A única coisa é que ele muda os nomes, né, e faz uma separação diferente. Então, a agenda, ele fala como invenção, quando o problema é inventado, quando o problema surge, e quando você inicia os problemas, a pensar nesse problema. Né? Isso, para ele, é a primeira fase. São as 2 primeiras fases. Né? Essas 2 primeiras fases certamente se relacionam com a informação e se relacionam com o que hoje a gente chama de agenda. Aí ele diz, a gente vai fazer as estimativas. O que são as estimativas? É você pensar em quais as alternativas. Essas alternativas custa tanto, precisa desses recursos, tem esse impacto, essa outra. Isso aí é a formulação. Aí, de todas essas estimativas, você seleciona uma, que é a tomada de decisão, ou a invocação. E daí você implementa. Aí, no caso, ele já usa até o mesmo nome. Né? Mas o que o Lasswell falava que era a fase da aplicação. A aplicação da alternativa que você escolheu. Né? Então, vocês percebam que nós temos, na verdade, formas mais detalhadas ou menos detalhadas de se pensar nesses 5 tópicos que fazem o ciclo de políticas públicas. A única coisa que verdadeiramente é fundamental de diferente
é que vocês percebem que o Lasswell falava em término, o último lá era o término. Depois que acabava essa política pública, você fazia uma avaliação. Depois que acabava a implementação, você fazia uma avaliação. O Brewer inverte. Ele diz, você precisa fazer a avaliação depois da implementação e só depois da avaliação é que você termina. Né? E, mais modernamente, o que está aí no Rowe e outros autores, na verdade, a avaliação é uma etapa onde você pensa o que pode ser reformulado o programa para você voltar para a primeira etapa, fazendo aquela imagem que a gente sempre gosta da bola, né? Que você cumpre todas as etapas e volta para cumprir de novo, exceto se sua avaliação disser que o problema acabou. Né? Então, o que eu queria aqui com essa questão? Eu queria primeiro isso. Como eu falei antes aqui, para quem entrou antes, as respostas, todas as respostas basicamente me explicaram qual era a visão do Lasswell, a visão do Brewer, a visão do Rowe. São 7 fases, são 5 fases, são 6 fases, as fases são essas. Né? Muitas respostas trouxeram até a parte do texto que fala, o Lasswell, ele considerava toda a política pública apenas como uma ação do Estado. E já mais contemporaneamente, você não acha que isso é só Estado. Também tem os atores que pressionam a sociedade civil e por aí vai. Então, houve uma ampliação. Mas, veja bem, essa ampliação ela não muda as etapas da política pública. A única crítica que verdadeiramente muda era a crítica que o Lasswell dizia que você precisava terminar a sua política e depois você fazer a avaliação. E que isso não foi considerado correto. Primeiro tentou inverter isso, mas ainda com uma lógica que a política terminava, e hoje em dia a política não termina. Você tem uma política de educação. Né? A política de educação, ano que vem, começa de novo. Tem novos estudantes entrando. Aí, claro, você pode avaliar para entender se a forma que a aula está sendo dada é a melhor, se a escola está localizada no melhor lugar para os alunos. Você tem muita coisa que você pode modificar e melhorar a política, mas não acabar com a política. Então, a ideia do término, até o Covid, que a gente pensava que até a vacina ia acabar tudo, volta para a vida normal, cada dia mais parece que a gente vai ter que fazer uma avaliação para como que a gente convive com isso. Né? Então, essa é realmente uma mudança radical, que vocês colocaram lá, mas eu nunca vi uma comparação, eu não vi nas respostas de vocês uma comparação dessa forma. Né? Quando se fala em agenda, na linguagem do Lasswell, a primeira etapa é a informação. Então, qual é a diferença de uma primeira etapa de formação da agenda e uma primeira etapa de informação apenas? É a mesma coisa, são coisas diferentes. Né? Então, é um pouco isso que eu queria que eu quero que vocês façam. E todas as questões vocês vão ver que é isso. Assim, não é só você ler. E eu não quero que vocês decorem que é agenda, formulação, parará, e o outro decore que é isso. Eu quero que vocês entendam o que cada uma diz e consigam fazer relações. Né? Como, por exemplo, no último questionário, onde tem o texto lá a respeito da avaliação do programa Monumenta em Penedo, né? Você vê só, 2 alunos que escreveram conseguiram localizar exatamente o problema, só que classificaram de forma errada. Né? Ele vai contando como é que foi a avaliação, e ele viu esse problema que é o principal, etc. E aí eu olho para aquilo ali, ele não está falando em agenda, formulação, tomada de decisão, ele está usando outras palavras. Quando você foi fazer o planejamento, você não conversou com a população. É esse o grande problema que ele mostra lá, que foi esse projeto lá em Penedo. 2 alunos colocaram exatamente isso. Foi aqui nesse momento. Só que chegaram e falaram assim, foi na fase da agenda.
Mano, a fase que você está fazendo o planejamento, que você deveria discutir as alternativas com a população, não é a fase da agenda, não é a fase onde o problema chega para os governos. Quando você está fazendo o planejamento, está discutindo as alternativas, você está na fase de propostas formuladas para atender o problema. Então, é a fase de formulação. Entendeu? Então, assim, o cara lá, no texto sobre o programa Monumenta, ele não usa essas palavras, esses conceitos do ciclo de política pública. Mas esses conceitos estão lá no que ele está dizendo. E a gente precisa ser capaz de ler e entender. Ó. O programa surge por esse motivo. Isso aqui é a formação da agenda. Eles fizeram essa forma aqui para definir que tipo de ação que eles vão tomar. Teve esses problemas. Isso aqui era a época de formulação. Aí eles foram lá e tomaram uma decisão. Isso aqui é uma etapa. Aí eles colocaram na prática. Bom, isso aí é implementação, né? Para que as pessoas não sejam obrigadas a sempre estarem falando nesses mesmos conceitos. Porque quando a gente lê um texto ou conversa com uma pessoa que não sabe a teoria, ela não vai usar essas expressões. Mas a gente, como gestor público, a gente, como uma pessoa que estudou esse tema, a gente sabe, a gente tem que identificar na palavra dela. O que ela está falando aqui é de formulação de políticas. Tá? Bom, isso aí com relação àquele primeiro texto que apresentava ciclo de políticas públicas e apresentava a avaliação no ciclo de políticas públicas. O nosso segundo texto, o que foi uma coisa que todo mundo errou, no AVA, na verdade, todo mundo acertou. Quem errou fui eu ou foi o computador. Né? Era uma questão que apresentava uma situação hipotética. Né? Uma determinada empresa pública, cujo objeto é administrar a malha ferroviária na região metropolitana, estabeleceu como meta, baseada em pesquisas junto à população, a redução do tempo de espera e o aumento do conforto dos passageiros. Para tanto, não poupou esforços e investiu na modernização de trens e um novo sistema de gerenciamento. Conseguiu atingir os níveis de qualidade pactuados na forma esperada pela população. Contudo, em função de falhas nos orçamentos utilizados nos procedimentos licitatórios para a aquisição dos trens e sistemas, acabou pagando valores muito superiores aos de mercado. Na situação narrada, a atuação da empresa mostrou-se. Então, é correto, efetiva, porque as metas que ela estabeleceu são de acordo com os anseios da sociedade, ou seja, ela fez uma pesquisa junto à população. Então, como ela alcançou as metas, ela conseguiu atender o que se esperava. Foi eficaz porque conseguiu... A efetividade tem a ver com o impacto, né? Eficácia tem a ver com o resultado. Ela cumpriu as metas, mas ela não foi eficiente. Por quê? Porque o custo-benefício dela foi muito ruim por causa de falha nos orçamentos utilizados. Né? Então, você cumprir o objetivo com custos mais elevados não é uma coisa eficiente. Então, na verdade, deveria ser correto o que se afirma apenas em 1 e 2. Porém, eu devo ter marcado errado alguma coisa lá e todo mundo apareceu errado. Então, isso aqui está aqui para dizer que provavelmente a maioria acertou. E eu vou ter que ver como é que eu corrijo isso, mas eu farei isso aí ainda essa semana. Tá, isso aqui é a nossa tarefa última agora, que 3 pessoas já responderam. Tem 2 partes, né? Uma parte, eu até já cheguei a mencionar, tem um texto que fala de uma avaliação específica de um programa público, né? E o segundo texto é a comparação que a UFAL fez, a pesquisa que a UFAL fez a respeito do PLE, que eu não sei se eu falei para vocês, mas se eu não falei, eu falo agora, se eu falei, eu repito, sim, que foi uma pesquisa muito ruim, né? Porque, primeiro, o resultado é aquele que estava lá que vocês receberam. Vocês percebem que, primeiro, o tempo dele foi muito ruim, quer dizer, ele é uma avaliação que a gente deveria pensar que isso aí vai melhorar as aulas remotas, vai reorganizar as aulas remotas. Só que ela chega no final de março, quando as aulas remotas começaram em fevereiro.
Então, já começou sem a avaliação. Agora, ele só vai mostrar o quanto que isso é errado. Tudo que foi feito repetindo o PLE. Mas foi repetido porque a gente não sabia desses resultados. Uma segunda coisa muito importante, se vocês analisarem esse texto todo, vocês vão ver assim, ele não é um texto voltado para pensar o que pode ser melhorado no PLE, na aula remota. Ele é voltado para você fazer uma avaliação. Deu certo, não deu? Gostou, não gostou? Não existe assim pensar as etapas, aonde que a gente vai melhorar essas etapas. Então, nesse sentido, é uma coisa muito fraca. Agora, o que está lá de exercício para vocês é aquela questão que eu coloquei dos dados, da informação e do conhecimento. Por incrível que pareça, 2 meses depois de começar a aula, com todo esse atraso, etc., etc. e tal, eles não chegaram na última etapa. Eles apresentam um relatório que são apenas informações. Não são os dados, eles trabalharam nos dados, mas apresentam um monte de tabelas e gráficos, sem haver nenhum conhecimento, sem avançar para o conhecimento. E o que eu quero dizer com esse avanço para o conhecimento? É aquelas 4 tópicos que a gente conversou na nossa aula passada. Você precisa comparar as situações, você precisa ver as consequências das situações, você precisa fazer conexões. E mais uma última etapa, que seria você precisa conversar com outras pessoas, ver se as outras pessoas têm outras comparações, outras conexões, outras consequências. Então, eles não fizeram isso. Então, basicamente, a questão para vocês é fazer isso. E o que tem lá, então? Eu cortei aqui algumas situações para a gente ver as possibilidades, para entender o que é a gente passar de uma informação para um conhecimento. Então, como eu falei, uma coisa básica é você fazer a comparação. E aí eu cortei aí um determinado assunto, que é a avaliação, o aproveitamento das atividades síncronas. 5, você aproveitou muito bem, 1, você não aproveitou nada. A primeira comparação que a gente pode fazer com esses números é comparar a situação de estudantes e professores. Então, eu anotei aqui os números, porque no gráfico não dá para ver, mas você vê aqui, a primeira coluna número 1, ou seja, aqueles que avaliaram que o aproveitamento das atividades síncronas foi péssimo. Foram 3% dos professores e 9% dos alunos. Avaliaram que foi péssimo. O outro extremo, os que avaliaram que o aproveitamento foi ótimo, foram 9% dos professores e 13% dos alunos. O que isso significa? O que me mostra essa comparação? Essa comparação me mostra que esses casos extremos, foi péssimo ou foi ótimo, tem muito mais aluno considerando esses casos extremos do que professores. Você vê, dizer que foi péssimo, quase 10%, 9% dos alunos disseram que foi péssimo, e só 3% dos professores. Porque os professores acharam tudo muito lindo. Não, para dizer que foi ótimo também, 9% dos professores disseram que foram ótimos, e 13% dos alunos. Então, essas visões extremas têm muito mais participação, muito mais adesão dos alunos do que dos professores. Quando a gente já vai para o meio, o número 2 é 14% e 14,3%. Entendeu? Então, é quase a mesma coisa, mesma avaliação de alunos e estudantes. Quando a gente vê o 3 e o 4, que é o regular e o bom, a gente percebe que os professores avaliam mais dessa forma. Então, existe uma tendência que é parecida, a maioria das avaliações estão no 3 e 4, regular e bom, mas quando você, nos 2 casos, mas ao comparar, você vê que os professores eles têm avaliações mais
como é que vamos dizer isso aí, ponderadas, centradas, não tão extremas. E os alunos têm os extremos do arco lá, o 1 e o 5, os alunos comparecem mais. Veja bem, isso aí que eu estou fazendo é uma comparação de duas informações que estão lá. As informações, elas não mostram muita coisa. Agora, isso que eu estou dizendo é importante. A visão dos professores é próxima dos alunos, mas existem diferenças. Principalmente, os alunos acham, os que acharam ruim, acharam muito ruim, e os que acharam bom, acharam muito bom. Essa aí é uma comparação, é o mesmo dado que você compara dois grupos diferentes. Existem questões lá que você até compara com os servidores também, então são 3 grupos. Mas existe uma outra comparação. Você tinha essa pergunta que eu acabei de falar das atividades síncronas, e você tinha de seguida uma outra pergunta de como foi o aproveitamento das atividades assíncronas. E aí nós podemos pegar o mesmo grupo, eu peguei aqui os estudantes como exemplo, e comparar. E aí vamos lá, né? Número 1, das atividades síncronas, 9.1. Nas atividades assíncronas, ruim, número 1, 9.7. Então, significa dizer que, piorzão, as atividades assíncronas foram avaliadas pelos estudantes como piores do que as síncronas. O número 2, que é o ruim, foi a mesma avaliação, 14.3. O número 3, tá? As atividades síncronas têm uma avaliação muito melhor. O número 4 é quase que empatado. E o número 5, as atividades assíncronas têm uma atividade melhor ainda. Então, você percebe assim que a gente tem um visual diferente nesses dois gráficos. Você vê que o ponto mais alto nas atividades síncronas é o ponto 3. E o ponto mais alto das atividades assíncronas é o ponto 4. Então, você consegue comparar como é que os estudantes compararam as atividades síncronas com assíncronas. E, ao fazer essa comparação, você gera um conhecimento, dizendo que os estudantes, obviamente, avaliaram melhor as atividades assíncronas do que as síncronas. Mesmo que quem tenha um pouquinho mais tenha achado péssimo. Mas a avaliação geral é mais positiva para as atividades assíncronas. Diga-se de passagem, o que na nossa avaliação do curso de administração pública também apareceu isso, e é por isso que, por exemplo, eu mudei as aulas para a gente fazer esse esquema da nossa aula virtual e na outra semana fazer as atividades assíncronas, porque sempre foi dito que os estudantes acham essas atividades melhores de serem feitas. Eles podem fazer nos horários que eles podem, não tem a preocupação com a internet, etc. e tal. Então, vocês vejam, quando eu recebi essa informação da nossa avaliação de administração pública antes de começar o semestre, eu pude me adaptar para tentar incorporar essa informação, esse conhecimento na minha aula. Agora, se eu recebesse isso agora, como é que eu ia fazer com o meu plano de aula? Eu teria que mudar tudo. Seria super difícil para mim. Provavelmente eu não faria. Então, vocês percebam como o tempo, como eu sempre falo, da avaliação, é um item fundamental. Bom, então mostrei 2 comparações. Você pode fazer comparação entre estudantes e professores e pode comparar situações dos estudantes, de uma avaliação com outra. O que nós podemos fazer também? Podemos fazer aqui conexões. Olha só, quando você junta aqui essas questões. Em alguma página lá, eles perguntam como é que você classifica o seu estado emocional. E aí perguntam isso para os estudantes, para os técnicos e para os professores. E aí nós vemos aí que os estudantes estão lá mal no seu estado emocional, Aqui, basicamente, é o seguinte, os professores estão em uma situação mais regular, os técnicos estão em uma situação um pouco pior e os estudantes estão mais piores ainda,
estão ainda mais sofrendo, né, no estado emocional. Né? O 1 e o 2 dos estudantes são muito maiores do que o dos professores e dos técnicos. Mas, para mim, o que interessa é os estudantes e os professores. Por quê? Porque lá na frente, quando eles vão falando de cada um, eles perguntam para os estudantes: você desistiu de alguma disciplina? E aí, 25%, 26%, 25,5% desistiram. Desistiram de uma, de duas ou de todas, né? Mas 25% desistiram. E quando você pergunta também mais para frente para os professores se eles cancelaram alguma disciplina, aí nós temos que 94% não cancelou. Ou seja, 5% de professores cancelaram alguma disciplina. Então, nós temos duas situações de cancelamento, né? 25% dos alunos cancelaram e 5% dos professores cancelaram. Uma diferença muito grande. 5 vezes mais alunos cancelaram. Da onde que vem isso? Os alunos são mais preguiçosos? Os alunos não querem nada com nada? Entendeu? A gente precisa ter conhecimento. Os dados sozinhos, eles não nos esclarecem. Aí, se você volta lá para trás, você vai ver, cara, os alunos cancelaram mais disciplinas do que os professores, porque os alunos estão com um estado emocional pior do que os professores. E, ao fazer essa conexão, eu deixo muito claro as relações que estão acontecendo. Entendeu? Então, isso é uma forma de gerar conhecimento. Você precisa ler os dados e ver onde que pode haver uma relação entre eles. Então, nós temos uma situação de você suspender a disciplina, onde existe um desempenho dos alunos e um desempenho dos professores, e o desempenho dos alunos é muito pior do que os professores. Uma questão que fica é por que acontece isso. E aí existe uma hipótese, né? Como eu falei, o questionário ele não foi feito para pensar essas coisas, né? Então, mas assim, quando você olha o estado emocional, você percebe que os alunos, né? A gente estava até falando isso antes, tem o trabalho, tem a situação em casa, tem a vida que não para, tem a adaptação, temos muitos problemas de alunos com equipamento. Quando tem mais de um aluno na casa e só tem um computador ou só tem um celular, e por aí vai. São muitos problemas que fazem com que os alunos estejam num estado emocional pior. E aí, obviamente, a gente pode esperar que o grau de abandono das disciplinas, de cancelamento das disciplinas dos alunos seja maior. Entendeu? Então, é uma conexão que poderia ter sido feita e que gera o conhecimento. O conhecimento é isso. É a comparação, é a conexão e são as consequências. Aí eu estou pegando agora falando dos dados dos técnicos. O gráfico aqui de barra, de coluna, né? Ele fala a avaliação que os técnicos fizeram da qualidade da sua internet. E aí você vê ali que internet boa, nota 5, nem 20% tem. Né? Tem muita gente com uma internet ótima. Tem muita gente com uma internet boa. 48% dos técnicos dizem que tem uma internet boa. Né? Mas tem muita gente também com uma internet regular e com uma internet ruim. Aí você vai lá na frente e eles perguntam para os técnicos 3 dificuldades que mais limitam o seu trabalho. Qual é a dificuldade que mais aparece? Instabilidade da conexão à internet. Né? Então, ao você juntar essas duas informações, percebendo que uma é consequência da outra, que nem a gente fez antes, ao juntar o estado mental com a disposição de você cancelar as disciplinas, né, a gente acaba gerando o conhecimento, que os dados puros não geram. Né? Isso tudo que eu estou falando aqui para vocês não vão ver naquele relatório.
E ao vocês lerem aquele relatório, talvez vocês não percebam isso. Não percebam essas conexões que eu estou dizendo. Talvez a gente tenha alguma pessoa que vá lá dizer que os estudantes cancelaram as disciplinas porque eles são mais preguiçosos. Às vezes vocês vão ouvir isso. Por quê? Porque o relatório ele não fez a conexão que ia explicar isso e que iria, então, gerar esse conhecimento. Então, ele dá um dado solto que eu vou fazer a conexão com qualquer outra coisa que eu saiba da minha vida. Então, por exemplo, eu tenho um preconceito contra estudantes, eu digo, ó, estudante não quer nada. Por quê? Porque eu, ao ler a informação, eu faço essa conexão. Só que essa conexão deveria ter sido feita pelo relatório, para gerar o conhecimento. Entendeu? Então, é nesse sentido que eu falo que a gente transforma a informação em conhecimento. Esse nosso relatório, que eu já falei aí, tem vários problemas, mas o pior problema dele é que ele simplesmente traz as informações sem trazer o conhecimento, porque ele não reflete, ele não relaciona, ele não pensa no que sai dali, e isso aí, obviamente, é muito ruim. Bom, eu coloquei lá um link que vai para esse podcast aqui, que chama Papo de Públicas. Papo de Públicas é um podcast que fala a respeito de temas de gestão pública. E o podcast número 5 deles é sobre avaliação de políticas públicas. Eu achei o podcast muito bom. Por quê? Primeiro porque eles seguiram as nossas aulas. Então, eles falam muita coisa que a gente falou. Na verdade, eles falam muito pouca coisa que a gente não mencionou ainda. Agora, eu achei legal também porque muitas vezes eles falam de outras formas. Então, eles falam aqui que a avaliação é uma etapa do ciclo de políticas públicas, mas também é um processo. É um processo de avaliação que pode ser feito em todas as etapas. Você pode fazer a avaliação da implementação, a avaliação da formulação e por aí vai. Eles falam uma coisa que eu já falei várias vezes, a avaliação ela não é para ficar apontando o dedo, apontando culpados. Isso aqui é bom, isso é ruim, deu certo ou deu errado. Até porque, provavelmente, isso nunca acontece dessa forma. Eles dizem, é um processo de classificação. Eu não sei se eu concordo muito com essa definição, mas o que eles querem dizer é o seguinte, você está olhando aqui o que foi que deu certo, o que foi que deu errado, o que foi relativo a determinados atores que andou bem, o que andou mal, o que pode ser melhorado. Então, são várias classificações que você faz, muito mais do que dizer bom ou ruim, 0 ou 100%. Eles também avaliam que toda avaliação sempre será incompleta e parcial, independente de como ela seja feita, incompleta porque ela não consegue dar conta de toda a realidade, e parcial porque sempre será feita por alguém que tem objetivos. A gente também já discutiu isso aqui na nossa aula, e eles colocam isso de uma forma bastante interessante. E eles entram numa discussão sobre metodologia. E aí eles falam sobre pesquisa experimental, Eles falam sobre ponto de corte por elegibilidade. Esses dois métodos estão descritos com outro nome lá no nosso artigo Mais do que Boas Intenções, o artigo que a gente leu a respeito de metodologia. Eles explicam como é que é uma pesquisa experimental. Ele aqui até fala a favor, como é que você faria bem feito. Lá no nosso texto, aparecem vários problemas. Você tem um grupo de controle, as pessoas abandonam a pesquisa, saem do grupo, tem um problema ético muito grave. Eles dão um exemplo de uma atividade numa escola. Então, você escolhe uma escola, faz o programa de melhoria, e outra escola igual, você não faz nenhum programa. É um tremendo problema ético e político. Como é que uma escola simplesmente é deixada de lado para você fazer uma avaliação? O prejuízo para aqueles alunos nunca vai ser reparado. Tem uma parte ali que faz uma crítica forte aos métodos quantitativos, um dos debatedores, o outro debatedor relativiza isso,
Então, é bastante interessante. Então, eu sugiro que vocês ouçam, né? A única coisa que eles mencionam, que a gente não discutiu, a respeito de novos métodos de avaliação. Eles falam de um modelo diagnóstico rápido participativo e da estatística estocástica. Mas, na verdade, eles mencionam, eles não explicam como é que... O diagnóstico rápido participativo, eles falam até, tem um texto na descrição do vídeo para quem quiser saber o que é isso, né? E aí vocês podem, quem assistir esse podcast, pode, inclusive, falar semana que vem se acha que seria interessante a gente estudar esse tipo de diagnóstico, etc. e tal. Indo para o trabalho, antes de dormir, depois do Big Brother, dá uma ouvida aí no podcast, acho que são 20 minutos ou meia hora, um papo bastante tranquilo, mas ouçam lembrando de tudo que a gente discutiu. Quase tudo que eles estão falando lá, vocês já ouviram com outras perguntas, ok? Pessoal, então é isso aí. Muito obrigado pela atenção de vocês. Boa noite a todos. Vamos dar uma descansada aí. Um abraço.